Fala galera, tudo beleza? Eu espero aí que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o professor Davi e essa é a aula de número 1 de uma playlist nova que eu estou começando aqui. Aula 1 de uma playlist sobre radicais, né, professor? Isso, a gente vai recordar muitos tico-ticos importantes hoje, tá? E depois vamos subindo de nível até ajudar a galera que vai fazer um concurso aí, né? Tá se preparando para um concurso militar, etc e tal, tá bom? Vamos lá então. A gente começa recordando aqui radiciação. A raiz quadrada ou raiz quadrada aritmética de um número real positivo A é um número positivo indicado por raiz quadrada de A que, elevado ao quadrado, resulta em A. Trocando em miúdos, é mais ou menos o que está aqui. Eu quero dar um recado para os pais. Por quê? É comum, alguns pais sempre me mandam mensagem falando isso. Eu estou reaprendendo, porque eu estou assistindo estou reaprendendo para ensinar para meu filho, estou assistindo junto com eles e tal. Então, o que é comum as crianças terem dificuldade nessa matéria? É comum lembrar de tanta informação. É comum esquecer que quando for menos eu preciso ficar atento. É comum esquecer que quando é par uma coisa, quando é ímpar é outra, porque essa aula é rica em detalhes, beleza? O que não é comum, o que não é o ideal? O aluno não saber que a raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4, porque ele não sabe que 4 vezes 4 dá 16. É ele não saber que a raiz de 64 é 8, porque ele não sabe que 8 vezes 8 dá 64. Ou seja, ele não tem problema em radicais, né, pessoal? Não, ele tem problema em tabuada. Então você tem que, pausar esse vídeo, primeiro buscar a tabuada para depois vir para cá. Como eu falo sempre, o difícil é um punhado de coisas fáceis. Se isso aqui tá difícil é porque tá faltando o quê? Tabuada. Aí isso aqui vai ficar a coisa mais fácil do mundo. Pegou a visão? Beleza, vem pra cá então, vamos lá. O que tá escrito aqui? Primeiro, olha para esse espacinho aqui, onde eu botei esses nomes aqui, pra gente saber. Vamos lá. Esse símbolo aqui é o sinal do radical. Beleza. N é um número que vai estar aqui em cima, tá? Vai ter um número aqui. E esse número é chamado de índice do radical, né, pessoal? Isso. O número que tiver aqui dentro é chamado de radicando. E o resultado dessa operação é chamado de raiz. Então o B aqui representa a raiz. Ou seja, aqui o nosso 16, o 25 e o 64 são radicandos, né, professor? Isso. O 4, o 5 e o 8 recebem o nome de raiz. O símbolo aqui é o sinal da raiz para todo mundo. E esse cara aqui é um número que está aqui em cima. Quando o índice é 2, quando é raiz quadrada, quando o n aqui é 2, quando o índice é 2, tá? Quando a raiz é quadrada, quando o índice é 2, usualmente não se escreve. Tá errado botar o 2 aqui? Não, cara, não tá errado não. Só não precisa mesmo, tá? Já subentende-se que quando não tem número nenhum ali, é porque a raiz é quadrada. Aqui é um 2. 2, 2, 2. Quando for outro número, professor, também não precisa botar não? Precisa sim. Se não for quadrado, se não for 2... aí tem que botar 4, 3, 5, né, pessoal? Isso, aí ele vai estar escrito, ele vai ter que aparecer ali, beleza? Bom, nota, não existe raiz, aí presta muita atenção, é a hora de começar a fazer teu próprio resumo, tá? Ó, não existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for par. Veja, então olha pra cá, eu sei, pessoal, que aqui é par. Né? Porque aqui é 2, seria um 2 aqui, né, pessoal? Isso, não precisa botar, beleza. E eu sei que aqui é par. Aí você vai olhar para o número que está aqui dentro. Se ele for negativo, se o nosso radicando for negativo, tu já para, né, pessoal? Isso, cautela, cautela. Olhei para o radicando, ele é positivo, vida que segue normal, né, pessoal? Isso, beleza. Ele é negativo, parei, cautela. Eu vou ter que olhar para o índice para saber se esse índice vai ser par ou se vai ser ímpar, tá? E aí, se for par, não vai ter resultado, se for ímpar, vai ter um resultado. Então, vamos lá. Toda vez que o nosso radicando é par, o baile segue normalmente. Isso, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. A raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Mas raiz quadrada de menos 16, de menos 25 e de menos 64 não existe, né, pessoal? Não. Raiz quadrada de 9 seria 3, porque 3 vezes 3 é 9. Agora, raiz quadrada de menos 9
não existe em R, ou seja, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de menos 9, cara. Não, né, pessoal? Não, porque não tem nenhum número que eu faça ele duas vezes que dê menos 9. Deu para entender? Não tem nenhum número real que multiplicado duas vezes, eu tenho um número real que multiplicado duas vezes dá 9. É o 3, né, pessoal? Isso, mas menos 9, não, né, pessoal? Não, tá? Então não existe nos reais. Quando vocês forem praticar, aqui vai ter mais exemplos, aqui tem exercício, tá vendo? Olhei para cá, é positivo, 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 segue o baile, beleza. Olhei para cá, é negativo, 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 opa, cautela, deixa eu olhar para o índice. Se o índice for pá, eu vou escrever, ou vou botar o símbolo, né? Não existe em R, né? Isso, tá? Ou escreve por extenso, não existe em R. Mas não existe nunca, professor. Não, ele existe assim, não existe no conjunto dos números reais, entende? Mais para frente, quando vocês estiverem um bocadinho mais velhos, aí vocês vão estudar números complexos, aí vai ver raiz quadrada aqui de números negativos. Aí você vai ver que raiz quadrada de menos 9 tem lá um resultado dentro lá do universo dos números complexos, né, professor? Isso, tá? Mas por hora não, né, professor? Não, por hora não, esquece esse negócio de números complexos. Vem para cá. Contudo, se o índice for ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. Então, olhei para cá, vi que o índice é ímpar e aqui dentro é negativo, vai ter solução. Olhei para cá, vi que aqui dentro é negativo e aqui não é ímpar, é par, não vai ter solução. Professor, simples assim? Simples assim. Qual é a raiz cúbica de 8? Quando é 2, a gente fala raiz quadrada, né? Quando é 3, a gente fala raiz cúbica. E quando é 4, 5, 6, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Beleza? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque se eu faço 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, isso vai dar 8, né, pessoal? Isso. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 elevado à terceira dá 8, né, pessoal? A raiz quinta de 243 é 3. Por quê? Porque se eu faço 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, o resultado vai dar 243. Ou seja, 3 elevado à quinta potência é 243. Ou seja, não é difícil perceber, acredito que vocês já saibam disso, mas não é difícil perceber que a potenciação e a radiciação são operações inversas, né, pessoal? Sim, um inverso do outro. Quem domina a potenciação domina a radiciação e vice-versa, tá? Assim como a adição é o oposto da subtração, a multiplicação é o oposto da divisão e por aí vai, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui então, veja que é menos 8. Cautela, isso. Se fosse par, eu escreveria. Não existe em R. Não é par, aqui é ímpar. Então existe solução? Existe. Porque se eu faço menos 2 elevado à terceira, isso vai dar menos 8, né, pessoal? Vai. Porque é regra prática de sinais, né? Vocês lembram? Regrinha prática de sinais, né, pessoal? Isso. Se eu faço menos vezes menos, dá mais. Beleza. Agora, se eu faço menos vezes menos vezes menos, aí já vai dar menos, né, pessoal? Isso, que menos com menos vai dar mais com menos dá menos. O resultado vai ser negativo. É por isso que quando aqui é ímpar, você tem uma solução. E quando é par, você não tem uma solução. Perfeito? Então aqui, ó, raiz cúbica de menos 8 é quanto? É menos 2. Porque se eu faço menos 2 que multiplica menos 2, vai dar mais 4. Mais 4 que multiplica menos 2 vai dar menos 8. Tem solução? Tem. Tem resultado? Tem, sim, com certeza. A mesma coisa aqui, o mesmo raciocínio aqui para a raiz quinta de menos 243. Existe solução? Existe. Assim como 243 deu 3, agora só que isso aqui vai ser menos 3. Se eu faço menos 3 vezes menos 3, vai dar mais 9. Mais 9 que multiplica menos 3 vai dar menos 27. Menos 27 que multiplica menos 3, aí já vai dar positivo, né, pessoal? 81, sim. E se eu faço 81, que é positivo, vezes menos 3, vai dar negativo. Vai dar menos 243. Então, não é por acaso que aqui não existe e aqui existe. Não, é a questão básica, fundamental de regra de sinais, né, nas operações ali de multiplicação, divisão e tal. Tá bom? Vamos lá, exemplo de número 1, determine as raízes. Vamos começar? Deixe-me pegar o piloto vermelho. Vocês que quiserem atacar junto comigo, pausa o vídeo, tá legal? Vai, pausa aí agora, ó.
Pega uma visão boa aí e já manda bala. E eu mando bala daqui também. Aqui é positivo. Preciso me preocupar com alguma coisa? Não. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Beleza. Aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10, não é não, professor? É, cara. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Raiz quadrada de zero é a coisa mais fácil do mundo. É zero mesmo, né, professor? É. Raiz quadrada de zero, raiz cúbica de zero, raiz quinta de zero, raiz sexta de zero, é sempre zero, né, professor? É, tá. E o 1 também é a coisa mais fácil do mundo, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Tá legal. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz quinta de 1 é 1. Isso. Porque 1 vezes 1 dá 1, né, professor? Isso. Aqui também é positivo e aqui a gente tem que se preocupar um bocadinho mais. Vamos lá. Aqui é positivo, então só segue o baile normalmente. Qual vai ser a raiz cúbica de 125? Eu preciso de um número que se eu multiplicar ele 3 vezes vai dar 125. Aí no cantinho separado tu vai lá. Pô, cara, termina em 5, eu vou tentar o 5. É, tu vai. 5 vezes 5 vai dar 25. Beleza. 25 vezes 5, opa, 125, beleza. Então esse número é o 5, né, pessoal? É, porque 5 vezes 5 vezes 5 é justamente 125. Para finalizar, a gente tem agora os negativos. Aí, olhei que é negativo e aqui é ímpar, vai ter um resultado? Vai. Olhei que é negativo e aqui é par, vai ter resultado? Não, professor, não existe, né, cara? Não, não existe. Em R. Então, essas duas aqui, né? Raiz quadrada de menos 4, raiz quarta de menos 256, não existe em R, né, professor? Não. Mas essa existe. Vai ser esse número aqui, só que negativo, né, professor? Isso. Se eu faço menos 5, que multiplica menos 5, dá mais 25. Se eu faço mais 25, que multiplica menos 5, mais com menos, vai dar menos 125. Vai. Então existe? Existe. Olha para cá, antes de eu sair para você printar, olha para cá. Veja, quando aqui é positivo, o resultado é positivo. Quando aqui é negativo, o resultado é negativo. Quando aqui é positivo, o resultado é positivo. Quando aqui é negativo, o resultado é negativo. Ou seja, olhei que ali é ímpar, o resultado, e esse cara é positivo, o meu resultado vai ser positivo. Eu tenho dificuldade com a regra dos sinais, professor, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá legal. Então você vai fazer aqui, olha, vai olhar para cá. Se aqui for menos, tu já bota o sinal de menos lá e depois calcula normalmente, tá? Se aqui for mais, vai ser mais, beleza. Se aqui for menos, tu já bota o sinal de menos lá e depois procura qual é o número que multiplicado 3, que multiplicado 5 vezes vai dar 243. Beleza? Assim você não erra. Vai lá, printa aí pra gente pro nosso segundo quadro. Beleza, pessoal, volto para cá então, que eu vou passar aqui uma última informação. Tem um tico-tico a mais e a gente fecha essa aula com chave de ouro. Se teu professor não comentou nada sobre isso, não tem a menor possibilidade disso cair na minha prova, professor, beleza. Só pratica um pouquinho aqui antes de você ir embora, tá? E deixa o like aí também, por favor. Se você está se preparando para concurso, larga tudo aí, olha para cá, porque aqui é onde rola a festa. Vem, a equação x ao quadrado igual a a. Suponha que deseja descobrir um número x, eu não conheço, desconheço o x, né, professor? Isso, que elevado ao quadrado seja igual a 1.600. Tem duas possibilidades aí. Veja, eu estou montando uma equação, eu estou montando uma situação problema. Eu poderia dizer para você, olha, num determinado lugar do planeta, a temperatura é x ao quadrado igual a 1.600. Aí tu, pô, caramba, professor, x ao quadrado igual a 1.600, aqui é a temperatura em algum lugar do planeta, né? É. Existem duas possibilidades para essa temperatura. Existem, né, professor? Sim. Se eu faço 40 vezes 40, dá 1.600. Essa temperatura pode ser 40 graus Celsius? Pode. Estamos aqui no Rio de Janeiro, calor danado. Isso. Agora, se eu faço menos 40, que multiplica menos 40, isso também dá 1.600. Porque menos com menos dá mais. Professor, aí estaria na Antártida, né? Isso, estaria lá num lugar muito frio, a menos 40 graus Celsius. Existe temperatura positiva? Existe. Existe temperatura negativa? Existe. Tem duas possibilidades para essa equação. Agora, perceba, eu montei uma equação, né, professor, em cima de uma situação problema. Sim, é diferente do seguinte, se alguém perguntar para você qual é a raiz de 1.600,
Tu vai responder 40. Ponto final. Alguém perguntar para você qual é a raiz de 25? É 5. Ponto final. Não se discute isso. Sacou? Agora, se alguém monta uma situação que você tem uma equação do tipo x ao quadrado é igual a a, em que x vai ser igual à raiz desse cara, aí, professor, temos duas possibilidades, uma positiva e uma negativa. É sutil isso. Mas pegou a visão? Raiz quadrada de um número, professor, é o resultado positivo daquele número. Isso, aí quadrada, né? É o resultado positivo daquele. Acabou. Tá? Agora, eu tenho uma equação que vai cair numa raiz quadrada, aí eu tenho duas possibilidades para o nosso x, que é um número desconhecido. Tá? E aqui cabe ressaltar o seguinte: às vezes você precisa, de acordo com o teu próprio entendimento, do teu cotidiano e coisa e tal, analisar se o resultado negativo tem sentido para a questão ou não. Se eu monto uma questão de temperaturas, tem sentido, pode ser positivo, pode ser negativo. Agora, se eu digo que essa equação aqui, x ao quadrado igual a a, está ligado com o número de pessoas de uma cidade, pô, não existe menos 40 pessoas, né, pessoal? Não, o resultado só pode ser positivo. O resultado negativo, nesse caso, não me interessaria como solução da equação. Pegou a visão? É sutil, né, pessoal? Ou se é, tá bom? Então, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos, coloca fora, né, pessoal? Isso, do símbolo do radical, tá? E coloca o radicando aqui dentro. Então vai ser mais ou menos isso. A raiz disso. Qual é a raiz disso? É 40. Então é mais ou menos 40. A gente pode escrever desse jeito aqui. X igual a mais ou menos 40. Esse é o x, né, professor? Isso. Não é o resultado disso. Não, é o x, né, professor? Isso, tá? O x pode ser 40 ou pode ser menos 40. O resultado disso aqui é 40. Ponto final. Bem, vamos praticar um pouquinho. Qual o resultado de raiz de 36 mais 2 raiz de 9 sobre 3? Vamos fazer de cabeça. Qual é a raiz de 36? Professor, a raiz de 36 é 6, né? É. Qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3, professor. Sim. Quanto é 2 vezes 3? 6. Mas já tinha 6 aqui, já. 6 mais 6 dá 12. Quanto é 12 dividido por 3? É 4, professor Davi. Molezinho. Isso. Bem, nessa parte aqui agora. Coloque C para certo e E para errado. Deixa eu dar um recado rápido, que a bateria já está no final. Aí, se por um acaso o vídeo ficar um pouco, né, discrepante em algum momento, é porque eu tive que tirar a câmera do lugar, trocar a bateria, recolocar, e aí às vezes a posição pode não ficar igual, tá? Mas isso não vai atrapalhar em nada. Coloque C para certo e E para errado. Aqui tá certo, né, pessoal? Tá, cara, tá certo. Raiz de 25, quanto é? 5. Perfeito. Raiz de menos 25 não existe em R. Não, realmente não existe, professor. Não. Certo. Raiz quadrada, assim, né? Aqui é tudo raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4 mais ou menos 2? Não, professor, não é uma equação isso aqui. Não, estou perguntando qual é a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, cara. Isso. Acabou. Menos, veja que o menos está antes do... Está antes, professor, do nosso radical, né? Está antes. Qual é a raiz quadrada de 36? Existe? Existe. É 6? É 6. Beleza. Repete o sinal de menos e coloca aqui o 6. Como não tem 6 aqui, tem menos 36. Está errado, né, professor? Está errado. O resultado seria menos 6. Aqui, ó. Está antes, né, professor? Está antes. Menos a raiz de 64. Qual é a raiz de 64? A raiz de 64 é 8. Beleza. Eu repetiria o sinal de menos e colocaria o 8. Sim. Menos 8 seria o resultado disso. Seria. Tá errado, né, professor? Tá errado. Tá? Então ficou CC, Exemplo 4, nosso último exemplo, fala assim: indique as soluções de cada equação. Aí é esse caso aí, né, professor? Isso. Cada equação aqui vai ter duas soluções. Vamos lá. Vou começar aqui com a primeira. X ao quadrado igual a 36. X pode ser 6? Pode. 6 vezes 6 é 36. Tá, pode ser menos 6? Pode. Menos 6 que multiplica menos 6 também é 36. Sim. Então, x é igual a raiz mais ou menos a raiz de 36, que é igual a mais ou menos 6. B. X ao quadrado igual a 144. X é igual a mais ou menos a raiz de 144, que é 12, né? Que é igual a mais ou menos 12. Perfeito. X ao quadrado igual a zero é mole, né, pessoal?
Então, x é igual a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é igual a zero, não é pessoal? Isso. Beleza. X ao quadrado igual a 5. X vai ser igual a raiz quadrada de 5. Mais ou menos. Aí pode ser que teu professor deixe assim mesmo, quando não tem raiz exata, né? Isso aqui é um número irracional, né? Ou pode ser que ele peça um valor aproximado, né? E tu botaria ali 2,2, dá aproximadamente mais ou menos 2,2, tá? Aí depende de cada caso. Aqui embaixo, 3x ao quadrado igual a 243. Tá vendo que o 3 está multiplicando? Tô vendo, professor. Quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai para lá dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Sim. Então, x ao quadrado é igual a 243 dividido por 3. Que dá 81, né, professor? É, dá 81. Então, x é igual a raiz quadrada de 81. Deixa eu botar o mais ou menos aqui. Pronto, mais ou menos raiz quadrada de 81, que é mais ou menos 9, né? Então, x pode ser 9, mas também pode ser menos 9. Tá. E por último, x é igual a... Esse aqui não existe, né, professor? Não, nos reais não. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Só que a raiz de menos 9 não existe. Não existe em R, né, professor? Não, não existe em R. Pronto. Vê se você quer printar aí. Graças a Deus a bateria aguentou. Que eu volto para cá, pessoal, apenas para finalizar esse vídeo, me despedir de vocês, pedir um like se você estiver assistindo até agora, tá? Se inscreve aí no canal. A gente continua na aula de número 2. Tchau, tchau.